Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre esse assunto: o coração paterno de Deus segundo Jesus. Segundo Jesus. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, mas não somente de Pai, mas de nosso Pai. Pai nosso. Deus é Pai, de fato, não um pai qualquer, não um tirano, não um padrasto. Ele é o Pai e é assim que nós devemos nos dirigir a Ele. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, e isso é uma característica extremamente importante da mensagem de Jesus e do Evangelho. Os irmãos terem uma ideia, o Antigo Testamento apenas 11 vezes menciona Deus como Pai, e ainda é o Pai do céu. No Novo Testamento, nós somos ensinados a chamar Deus de Pai 155 vezes, e não apenas chamar Deus de Pai, mas como nosso Pai. Isso é algo que só Jesus ensinou no contexto da Bíblia Sagrada. Mas Deus não é um pai qualquer. Ele não é um bonachão, um libertino. Ele não é alguém que não sabe cuidar de nós. Ele é o verdadeiro Pai. Aqui nós podemos nos aproximar de quem nós podemos nos aproximar e a quem nós podemos invocar. Quando você e eu oramos, nós devemos orar a Deus como um filho falando a seu pai, porque é assim que Deus quer. É assim que Deus quer ser chamado por mim e por você, meu Pai, o Pai Celeste, o Pai do céu. Porém, só pode chamar Deus de Pai aqueles que já entraram numa nova relação com Deus através de Jesus. Nem todos na terra podem chamar Deus de Pai. Somente aqueles que receberam Cristo no seu coração e receberam o Espírito do novo nascimento, o Espírito da graça, o Espírito que o adotou e que nós, por meio dele, podemos chamar Abba, Pai. Aqueles que creram em seu nome, aqueles que creram em Jesus e estão unidos a Ele, podem dizer: meu Pai, ou nosso Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: para mostrar para vocês, para que vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, ou o Espírito do seu Filho, ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Todos aqueles que entraram nessa nova relação com Deus através de Jesus, podem de fato olhar para o céu, ajoelhar-se e ter certeza que quando ora, não está falando para o etéreo, para o vazio, está falando a um ser que pode ser chamado e que quer se relacionar conosco como nosso Pai. Isso é extremamente importante, irmãos, porque Jesus veio para nos revelar o Pai. Quem melhor que um filho pode conhecer seu pai? Eu creio que o verdadeiro filho é aquele que conhece bem o seu pai, conhece os gostos, a preferência, conhece as marcas, os sinais. O verdadeiro filho atento e que goza da intimidade de seu pai, conhece tudo do seu pai. Você conhece o seu pai? Você de fato conhece o coração do seu pai? Eu conhecia muito bem meu pai. Graças a Deus o Senhor já o chamou e graças a Deus ele está na glória. Mas o tempo que Deus me permitiu conviver com ele, eu tive o privilégio de conhecê-lo muito bem. E uma das coisas que eu descobri muito cedo é que eu tenho um sinalzinho nas minhas costas que ele também tinha. Aquilo de fato me impressionava bastante, porque era quase como se fosse o selo dele no meu corpo, era uma herança dele.
Eu conhecia muito meu pai, passava muito tempo com ele. Ele costumeiramente me levava para pescar, não por esporte, mas por sobrevivência. Passávamos muito tempo juntos e eu olhava para ele nos últimos momentos de vida, quando ele enfrentou sua luta contra o câncer. Ao olhar para ele, eu sentia suas lutas, suas batalhas, mas também sua inabalável confiança no Senhor. O filho deve ser aquele que conhece bem seu pai, bem o coração de seu pai, e Jesus conhecia. Mateus 11, 27, ele diz assim: tudo me foi entregue por meu pai, ninguém conhece o filho senão o pai, e diz mais, e ninguém conhece o pai senão o filho. Ele conhecia seu pai, ele conhecia bem a Deus, e é por essa razão que ele vem a nós, e tudo que ele fala, tudo que ele diz, nos seus ensinos, nós podemos conhecer o Deus a quem ele chamava de pai, e a quem nós também temos o privilégio de dizer meu pai, ou nosso pai. No texto que nós acabamos de ler, Jesus nos dá assim um vislumbre rápido, um vislumbre do coração de Deus a quem ele chamava de pai. No texto que nós lemos, e em todo o Evangelho, nós podemos ver Jesus descortinando ante os nossos olhos quem é esse ser criador, sustentador dos céus e da terra, a quem ele conhecia muito bem de onde viera e a quem ele viera nos apresentar nesse mundo. No texto de hoje, que eu escolhi para nossa meditação, Jesus nos dá um pouco dessa imagem. Ele descortina para nós, dá para nós algumas janelas que nos permitem ver como é o coração de Deus como nosso Pai. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque Deus é o modelo perfeito de paternidade. E nós pais humanos, embora cercados de muitas fraquezas humanas, devemos sempre ter Deus como nossa referência, como nosso alvo, embora nós não possamos em hipótese alguma nos comparar a Ele. E aqui Jesus abre para nós algumas janelas para vermos o que Ele enxergava no coração do Pai. O que há no coração de Deus com respeito a mim e com respeito a você? O que Jesus enxergava no coração de Deus com respeito a mim, com respeito a você e com respeito às nossas orações? Vamos lembrar que ele estava ensinando, ele estava pregando sobre oração, e aqui nesse texto ele nos mostra claramente 3 coisas que nos permitem enxergar algo que habita o coração de Deus como Pai. Em primeiro lugar, no coração paterno de Deus há sempre disposição infinita para nos abençoar. Ele diz assim: por acaso alguns de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando o filho lhe pedir um peixe? E aí ele conclui: ora, se vocês que são pecadores e imperfeitos seriam incapazes de cometer tamanho ultraje, quanto mais o vosso Pai que está no céu. A intenção de Jesus é muito clara, é mostrar que o coração de Deus é um coração aberto, disposto para nos receber e para nos abençoar. Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, muitas vezes nos bate aquela angústia: será que Deus vai se importar com minha oração? Será que Deus não está tão preocupado com tantas coisas para se preocupar com a oração desse pobre pecador? Será que Ele não vai me recriminar? Será que não vai desviar o rosto de mim? Será que Ele vai se preocupar comigo? Será que Deus de fato está pelo menos ouvindo? Será que minha oração não vai ricochetear no teto e voltar? Sequer vai passar da atmosfera? Mas quando Jesus diz assim: vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais
O que ele está dizendo para nós aqui, que ele vê no coração de Deus, é um coração aberto para nos receber a todo instante, a toda hora. O coração do Pai Celestial está sempre disposto para nos abençoar, porque Ele conhece muito bem as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos, sabe do que você precisa agora, sabe das suas lutas, sabe das suas dores, sabe das suas batalhas, sabe das suas dificuldades, antes mesmo que você ore, porque em Mateus capítulo 6, 8, ele diz assim: pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Um verdadeiro pai não precisa que seus filhos se humilhem, um verdadeiro pai não precisa que seus filhos rastejem, um verdadeiro pai não precisa que seus filhos se implore ajuda. Um pai, quando olha para o filho, quando percebe o filho, ele percebe suas necessidades, suas angústias, seus medos, percebe que ele é a fonte e o suprimento da vida dos seus filhos. Da mesma forma como os filhos têm que estar antenados com o coração dos pais, o pai precisa estar sintonizado com o coração do seu filho. Pai, você conhece bem o seu filho. Pai, você conhece bem as necessidades espirituais, materiais, emocionais. Pai, você sabe do que o seu filho está precisando hoje. Você tem sido aquele pai presente para atender, disposto, alguém que o filho não precisa implorar, não precisa suplicar, não precisa se humilhar para ter um pouco de atenção. O coração de Deus é um coração que já sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. O coração de nosso Pai Celeste está sempre disposto a nos abençoar, porque Ele conhece o que você e eu precisamos, mas não somente isso, porque Ele está sempre disposto a nos abençoar e já deu prova e nos convida. Deus não é aquele ser distante, alienado de nós, a quem nós temos que puxar, de quem temos que puxar o saco e implorar, e fazer sacrifícios, e fazer rituais, para que Ele se volte para nós. Não! Pelo contrário, Ele é um Deus de portas abertas. O passo entre a distância entre você e sua bênção são os seus joelhos. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus 7,7. Leia comigo, por favor. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Quer uma prova maior da disponibilidade de Deus por nós? O quanto Ele não está desviando o seu rosto de nós, o quanto Ele tem portas abertas para mim, tem portas abertas para você, tem portas abertas para a nossa vida. Batam e Ele vai abrir, procurem e Ele será achado. Vão lá, Ele está pronto para ouvir o clamor de vocês. É assim o Pai, e assim devemos ser nós como pais, acessíveis, disponíveis. Há pais que nunca estão disponíveis a seus filhos, eles têm uma agenda superlotada de trabalhos e de deveres diários, e eles estão sempre ocupados, mas os filhos nunca encontram lugar na agenda, no tempo e no coração dos seus pais. Por quê? Eles não são acessíveis, e muitas vezes procuram dessa forma compensar, dando coisas, dando presentes, dizendo assim: eu já dou tudo que você quer, me deixa em paz. Como pai, Deus tem portas abertas para mim todos os dias. Deus tem portas abertas para você, agora mesmo, em nome de Jesus, amém? O coração de nosso Pai está sempre disposto para nos abençoar, e Ele nos convida a irmos até o trono da graça, a buscarmos nele o suprimento das nossas necessidades. Em 1 Pedro 5,7 está escrito assim, leia comigo: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida
de vocês. Entreguem. Alguns de nós chegou aqui totalmente abarrotado de preocupações, medo, culpa, preocupações com o amanhã, dívidas, doenças, problemas relacionais, problemas emocionais. Alguns de nós talvez chegou aqui ou chegaram aqui sobrecarregados de fardos, de dificuldades, de angústia. E aí a quem recorrer? Onde buscar alívio? Na porta do céu. E a porta do céu se chama Jesus. É preciso que nós compreendamos que as portas do céu estão abertas para aqueles que clamam. E o apóstolo Pedro vai dizer: entreguem, coloquem diante dele todas as suas preocupações, porque ele se importa com você. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus se importa com você. Deus se importa com você. Amém ou não? Deus se importa com a tua vida. Deus se importa com o teu viver. Em segundo lugar, no coração, Jesus nos dá vislumbre do coração paterno de Deus e nos mostra que no coração paterno de Deus há bondade inesgotável para nos atender. A bondade inesgotável para nos atender. Que Deus esteja à minha disposição ao passo de uma oração, eu sei. Agora, será que Ele é tão bom assim? Será que o que é que Ele pode fazer por mim? Até onde Ele pode ir por mim? E Jesus mais uma vez vai dizer no verso 11: quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Irmãos, o que Deus pode fazer por você? Será que realmente Ele se importa com você? O argumento utilizado por Jesus aqui é a comparação, e Ele usa a comparação de uma forma quase que injusta, porque Ele compara o Pai humano ao Pai divino. Ele diz assim: se um filho pedir um pão a um pai, que pai lhe daria uma pedra? E se um filho lhe pedir um peixe, que pai lhe daria uma cobra? E se um filho lhe pedir um ovo, que pai lhe daria um escorpião? Ora, ele vai dizer assim: nenhum pai, por mais cruel, por mais tirano, por mais pecador que seja, quando ele vê necessidades dos seus filhos, quando ele vê as carências de seus filhos, isso parte o coração do pai. Não há nada que fere tanto o coração de um pai quando um filho lhe pede pão. Não há nada que machuca tanto o coração de um pai, de uma mãe, quando ele sente as necessidades dos filhos e eles não podem suprir, e eles farão qualquer coisa. Um pai responsável, um pai que assume a família, um pai que Deus quer que sejamos, é aquele que não mede esforços para suprir as necessidades de seus filhos. Ele diz assim: se vocês que são maus, são pecadores, são incapazes de enganar seus filhos dando uma pedra no lugar de pão, são incapazes de enganar seus filhos dando uma cobra que pode feri-los no lugar de peixe, se vocês que são maus são incapazes de dar aos seus filhos um escorpião no lugar de um ovo, imagine, pensem bem, imagine o vosso Pai Celestial. O que Jesus está dizendo aqui é que há bondade infinita no coração de Deus, há bondade inesgotável no coração de Deus para conosco. A comparação é: quanto mais o vosso Pai. Deus nunca será capaz de tamanho ultraje. Deus nunca será capaz, se nós seres humanos não somos capazes de tal coisa, imagine o Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra em busca dos seus filhos, para cuidar dos seus filhos, daqueles que têm um coração voltado para Ele. O coração de Deus está pleno de bondade infinita para me abençoar e para lhe abençoar. E o que é que Deus pode fazer por mim?
Até onde Deus pode ir fazer por mim? Será que há coisas que Deus não pode fazer, pastor? Ah, pastor, mas isso Deus não pode fazer por mim. Eu não acredito. Eu vou ler com você um texto em Romanos, e você vai ver o que é que Deus pode fazer por você. Leia comigo Romanos 8,32. Leia agora. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Que você entendeu? Você compreendeu o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se Deus foi capaz de dar o seu próprio Filho por nós, será que Ele não nos daria todas as coisas? Seria tão absurdo nós acreditarmos que Deus não pode nos abençoar, quanto, incomparavelmente, quanto meu filho chegar para mim e disser: pai, eu que o trabalho, eu que ajudo, eu que o oriento, eu que gasto tempo, eu que tenho investido na vida deles, e eles chegarem para mim e dizer: pai, prove-me o seu amor por mim, dando-me suas meias rasgadas. Seria absurdo. Como é que eu tenho provado todos os dias, dando atenção, dando amor, dando carinho, e eles imaginarem que eu lhes negaria uma coisa tão sem valor? Se Deus foi capaz de dar o seu Filho, o tesouro que havia no céu, o seu Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade, para vir a esse mundo, habitar no meio de nós, se fazer homem, morrer por nós na cruz, para nos dar vida eterna, o que Ele não poderia fazer por você? O que Ele não poderia fazer por nós? Absolutamente tudo Deus pode fazer por nós. Deus se importa com você. No coração de Deus há bondade infinita para tratar conosco. Assim como um pai não pode negar as necessidades de seus filhos, Deus em sua bondade infinita também não negará a nossa. Porque a Bíblia diz no Salmo 31:19: como é grande a tua bondade que reservastes aos que te temem. E mais, Salmo 119 diz assim: a terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Diga amém? Diga assim: a minha vida, Senhor, está cheia da tua bondade. No coração de Deus há bondade infinita para abençoar você. Amém, querido? Em último lugar, Jesus nos mostra nesse texto vislumbres do coração de Deus, do coração de Deus como Pai, e nos mostra que no coração paterno de Deus há também amor sábio para nos dar somente boas coisas. É muito importante você prestar atenção no que eu vou dizer agora. Quando nós aprendemos que Deus se importa conosco, que Ele está disposto a nos abençoar, que o seu coração está cheio de bondade infinita para tratar conosco, uma inferência que a gente faz logicamente é: pronto, Deus vai me dar tudo o que eu quero, então agora eu vou só orar e vou pedir tudo que eu imaginar, Deus vai me dar. Eu não sei se você já assistiu aquele filme que é protagonizado pelo ator americano Tim Curry, O Todo-Poderoso. No filme O Todo-Poderoso, Tim Curry ele assume o papel de Deus. Deus vai tirar umas férias, é uma comédia, você se lembra disso, e ele vai assumir o papel de Deus por uns dias. Mas ele é um pecador e faz um monte de burradas, e uma das coisas que ele tem que lidar agora é com as orações. Ele acorda de manhã, de repente aquele multidão de milhões de vozes no ouvido dele, o pessoal orando, e ele não conseguia se concentrar em nenhuma, não conseguia responder nenhuma. E aí ele teve uma ideia absurda: colocar todas as orações no computador.
e fazer o seguinte: vou responder todas de uma vez só, dá um enter, tá, um sim para todo mundo. Quando ele deu um sim para todo mundo, a terra quase explode. Foi uma confusão, gente ganhando na Mega Sena, gente morrendo, guerra aqui, guerra acolá. Foi uma confusão universal. Por quê? Porque ele não sabia dar boas coisas. Entenda que nós, como pais, muitas vezes nós não sabemos discernir as necessidades dos nossos filhos e tendemos a pensar que Deus vai nos dar tudo o que nós pedimos, mas o amor perfeito e sábio de Deus sabe distinguir o que de fato nos fará bem e o que nos fará mal, porque como crianças nós não sabemos distinguir entre um pão e uma pedra. Nós imaginamos que é pão, não é pão, isso é pão. Quando a gente morde, cai os dentes, é pedra. Nós não sabemos distinguir entre um peixe e uma víbora. Não, é um peixe, tenho certeza que é um peixe, é um peixe mesmo. Quando a gente chega perto, é uma serpente. Nós não, na nossa sabedoria extremamente restrita e limitada, os nossos afetos são confundidos pela nossa humanidade, e como pais, nós imaginamos que estamos dando boas coisas aos nossos filhos, e quando oramos também, graças a Deus que não responde todas as nossas orações, graças a Deus que por sua infinita sabedoria sabe dizer não para muitas das nossas orações. O afeto sábio de Deus, controlado por sua sabedoria infinita, sabe entender e distinguir o que é necessidade de vontade. Se Deus concedesse tudo o que as pessoas querem, o mundo seria um lugar inabitável, seria impossível. Por isso Deus sabe o que de fato nós precisamos. E não só isso, dada a nossa incapacidade de distinguir entre pães e pedras, é Deus que sabe dizer isto sim e aquilo não. Nós temos a tendência a imaginar que Deus só responde a nossa oração quando Ele diz sim. Deus, eu quero um emprego novo, semana que vem apareceu o emprego. Deus, eu quero casar, quero uma esposa, apareceu a moça semana que vem. Deus, eu quero, sei lá, um carro novo, me dá isso, de pouco tempo você consegue. Temos a tendência a imaginar que a resposta de Deus é simplesmente um sim para todas as nossas orações, mas em sua infinita sabedoria, capaz de distinguir entre pães e pedras, Deus sabe dizer não. E a gente como cristão tem que saber, entender que Deus pode responder às nossas orações de três formas. Às vezes de fato Ele diz um sim. Muitas orações que eu fiz na minha vida, eu pedi a Deus e pouco tempo depois eu vi a resposta concretizada, e eu louvei a Deus. Mas a maioria das minhas orações que eu tenho feito, eu espero e percebo que Deus está dizendo não. Em outras orações eu percebo que Deus está dizendo: espere um pouco mais, você não está pronto para receber. Nenhum pai sábio dará coisas que vai ferir o seu filho. Imagine um pai cujo filho lhe pede uma faca para brincar e ele concede. Uma criança não sabe discernir o que é a faca e um objeto para brincar, mas se o pai lhe concede, ele é mau. Deus não nos dará. Então todas as vezes que você orar, e se Deus não lhe der um sim, saiba que Deus é tão amoroso, é tão bondoso, é tão misericordioso quando lhe dá um não, do que quando lhe dá um sim. Porque nessa hora Ele está cuidando de você da mesma maneira que cuida quando diz um sim imediato. Imagine um pai que, se um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Se pedir
um peixe lhe dará uma cobra, se pedir um ovo lhe dará uma serpente. Ele diz: não há pai que faça tal coisa, isso seria absurdo. Imagine o vosso Pai Celeste. Irmã, talvez alguns de nós se encontrem amargurados, tristes, imaginando: por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Quando às vezes eu paro para pensar sobre as minhas orações, eu reflito e agradeço a Deus. E eu agradeço a Deus porque se Ele tivesse respondido algumas orações que eu fiz do jeito que eu achava que Ele tinha que responder, eu estaria hoje numa situação muito pior. Eu estaria hoje em maus lençóis. Por isso que a bondade de Deus ultrapassa a nossa limitada capacidade de pedir. Quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará boas coisas. Em último lugar, Deus é tão bom e tão sábio, que Ele sabe que o que de fato nós realmente precisamos não são das coisas, mas é o Deus, é dele mesmo. Hoje nós vivemos uma época em que as pessoas estão em busca de pães e peixes, elas querem milagres, elas querem bênçãos e bênçãos, são caçadores de bênçãos. Onde há alguém oferecendo bênçãos, elas vão lá. Mas são pessoas que tão pobres que só querem as bênçãos. Depois que recebem tais bênçãos, elas não querem mais nada com Deus, da mesma forma que aqueles leprosos. Porém, elas se esquecem que a maior riqueza não é as coisas. Pais, preste atenção que isso é muito importante para nós pais. Há pais que acham que só dando coisas, escola, dinheiro, coisas materiais para os filhos basta, é suficiente. Eu já faço a minha parte, eu sou o provedor. Não, pai, o que seu filho mais precisa é de você, é da sua presença, é do seu afeto, é do seu carinho, é do seu abraço, é do seu exemplo. O que o seu filho mais precisa é da presença de um homem na vida dele, para guiá-lo, para orientá-lo. Nós não podemos dar aos nossos filhos, achar que dando pães, que dando peixe aos nossos filhos, nossa missão cumpre, ou é cumprida. Temos que compreender que maior do que pães e maior do que peixes, somos nós. Da mesma forma é Deus. Eu quero as bênçãos de Deus, elas são importantes para mim, mas mais do que as bênçãos, eu quero Deus, porque Ele é o maior tesouro da vida. Deus sabe dar boas coisas aos que lhe pedirem. Deus nos ama tão sabiamente para discernir entre desejos e necessidades. Ele nos ama tão sabiamente para saber nos dizer não. Ele nos ama tão sabiamente para discernir que nós precisamos mais dele do que de suas bênçãos. O Salmo 73, verso 22 diz assim: leia comigo, por favor. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Era essa a confissão do salmista. Deus, mais do que tuas bênçãos, eu quero o Senhor, porque é o Senhor a maior de todas as bênçãos que eu preciso ter. Deus é o grande presente, é o grande tesouro de seus filhos. Você conhece seu pai? Você conhece muito bem seu pai? Que presentes você tem para dar para o seu pai hoje? Você de fato conhece a Deus e tem amado a Deus? Deus quer, deseja e está pronto para nos abençoar, não conforme o nosso programa estabelecido, os nossos propósitos, mas conforme os seus propósitos e a sua vontade, que é sempre boa e agradável. Mas o coração de Deus está escancarado para cada um de nós acessarmos um coração cheio de disposição, de bondade e de amor sábio para cuidar de cada um de nós. Filhos,
conheçam a Deus. Filhos, conheçam seu Pai, o seu Pai celeste e o seu Pai na terra. O maior prazer de um pai é saber que seu filho lhe ama, é saber que seu filho segue os seus passos no caminho da justiça. Irmãos e irmãs, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, que se você ainda não tem Deus como seu Pai, se você ainda não pode chamar Deus de Pai porque ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu gostaria muito de hoje convidar você para que você entregue sua vida a Ele e saia desse lugar como um crente, como uma nova criatura em Cristo Jesus.